Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um beijo bem gostoso, um abraço bem cheiroso neste sábado abençoado do Senhor para a sua vida. E glória a Deus que nós estamos aqui unidas mais uma vez nesse sábado maravilhoso para a glória do Senhor. E não se esqueça, tá? Por mais que o choro pode durar a noite toda, a alegria vem pelo amanhecer. E eu creio que nesta manhã, neste dia, Deus tem bênçãos maravilhosas para sua casa, para sua família, para seus sonhos, planos, desejos. Se colocarmos diante do Senhor, ali Ele tudo fará, tá bom? Fico com esse pensamento, reflita sobre isso. O choro durou a noite toda, mas eu creio que Deus vai vir com a revelação da palavra dele e vai estar dando a direção para um dia de hoje. Tá bom? Vamos de louvor? Fica com esse louvor aí abençoado para a glória de Deus. Que louvor abençoado para a glória do Senhor. Eu tava um pouco congelando porque tava um frio, né? Mas glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Hoje vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar sobre Elias. Vamos lá? Vamos dar início, porque quando a gente começa a falar de Jesus, é a melhor parte, a melhor coisa possível, né? Que é a palavra do Senhor que dá o entendimento, dá a revelação, e nós temos que ouvir. No último programa, né? A Jéssica falou Berceuli, você ficou olhando para a TV ali, aí a pessoa acha estranho. Aí se é uma TVzinha que tem aqui, aí como ela fica aqui na minha esquerda, aí eu fico olhando para ver se tá tudo certo. Mas não repare não, agora você já sabe que quando eu estiver olhando assim, dou uma olhadinha, a TV que tá aqui para mim tá olhando. Vamos lá? Elias era um profeta do Senhor, não era? Era. E foi um homem usado por Deus. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, versículo 19. Na verdade, 17, versículo 19. Mas eu vou começar aqui pelo versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Deixa eu só ajeitar aqui, que aí eu puxo mais para perto. 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aqui ela está dizendo, o profeta chegou na casa dela, na direção de quem? De Deus. Ele foi na direção de Deus e ali o profeta falou: já que tu pediu um copo d'água, já que tu vai, então traz um bolo, alguma coisa para me comer. E ela disse a necessidade dela. Ela diz que está faltando, né? Muitas das vezes hoje a gente não sabe, mas hoje talvez você está passando necessidade. Às vezes você está assistindo essa programação, pedindo para Deus uma direção, uma palavra, pedindo uma ajuda, uma resposta, né? E aqui Deus está te dando a resposta, né? Que onde a presença de Deus está, onde o Senhor Jesus está, a abundância de alegria, a abundância de paz, a abundância no alimento, no pão, não é só espiritual, mas também o físico, né? Não falta o alimento. E aqui aquela viúva, ela falou para o profeta que só tinha aquele bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, e ali ela ia fazer para que ela e o filho dela fizessem a última refeição e morresse.
Mas Deus sabia da necessidade da viúva. Sabia ou não sabia? Sabia. Por isso enviou o profeta. E aqui ele disse mais, no 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora, depois fará para ti e para teu filho. Né? E aqui ele deu a direção direcionada por Deus. Primeiro faça para mim. E ele não pediu tudo. Aqui a Bíblia é bem clara sobre isso. Ele pediu um pequeno. Ele não falou que era tudo o que ela tinha. Ele falou que era faz um pequeno bolo, traz para mim e depois o restante que sobrou você vai e faça para você e para o seu filho. E ali houve a abastança, ó. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele não somente deu a diretriz, deu a direção, mas ele deu a promessa a ela. Não deixou ela sem algo, sem uma promessa. Toda vez que você vai fazer uma oferta ou você vai fazer algo para o Senhor, Ele vai te dar uma promessa sobre aquela direção. Não vai ficar vago. Eu senti, eu vou fazer isso. E aí, depois? Qual é a promessa que Deus tem para a nossa vida? Não, aqui o Senhor Deus está nos ensinando como é que Ele age. Ele fala, vai lá, age pela fé, faz primeiro para o profeta, faz primeiro para mim e você faz depois para o seu filho, para você. Só que ele não deixou a viúva só com a direção, ele deu a promessa. Qual foi a promessa? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aqui é uma promessa para ela, que ela não ficará sem um alimento, que ela não morreria de fome. Às vezes você está aí na sua casa, está padecendo de necessidade e não sabe mais o que fazer. Uli, mas eu não sou essa pessoa, mas você está sofrendo algum tipo de afronta, vergonha, o diabo está tentando te humilhar na sua casa, na sua família, no seu ministério. Qual é a primeira direção? Nós temos que tomar atitude. Vamos congregar. Busque estar na presença de Deus, busque orar ao Senhor. Primeiro, tome a sua atitude, use a sua fé. Aqui essa mulher, ela usou a fé dela. Ela não precisava, ela podia muito bem falar: mas eu não sei quem você é. Por que eu vou ouvir a tua voz? Eu vou ouvir. Mas ele veio no nome de Deus. Quando a pessoa vem no nome de Deus, você sente a presença de Deus na vida dela. E por mais que você fala assim, não, mas está muito confuso, Deus dá a promessa. Deus dá a palavra e essa palavra te fortalece, te enche da presença dele. E assim ela fez. Aí no 14, no 15, e foi ela e fez. A palavra foi lançada e ali deu o quê? A promessa. E gerou fé onde? No coração dela. E ela fez, conforme a palavra de Elias. Porque ela viu e ela sentiu a presença de Deus. Tá? Reflita sobre isso. Já já a gente volta com esse louvor aí. E Deus abençoe. Voltamos desse louvor abençoado. Glória a Deus, né? Olha aí, nós aprendendo sobre a viúva de Sarepta. E ali o profeta Elias entrou na casa dela e fez algo tremendo. E deu uma palavra, deu uma promessa, deu uma direção. E glória a Deus. Talvez dê essa direção, essa resposta que você tanto precisa para a glória de Deus. E aqui vamos dar continuidade, que eu achei muito interessante, muito abençoada, porque falou muito ao meu coração. Porque a fé que ela teve, né, de falar, de ouvir a direção através do profeta. E aqui no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ainda deu para sustentar o profeta. O profeta ainda ficou ali muitos dias e ali eles comeram daquela bênção, daquela promessa, né? Às vezes nós se entristecemos quando Deus dá uma direção e a gente não concorda com aquela direção, mas quando nós confiamos
na presença de Deus, confiamos na palavra de Deus, tudo vai bem. E aqui no 16, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Nós temos que crer no profeta, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer nas promessas que Ele tem falado aqui. E nos dias de hoje está muito difícil, não está? Está difícil, tem falsos profetas, não pregam a palavra, não dão a direção correta, mas tem aqueles que falam realmente de Jesus, tem aqueles que falam, que pregam a palavra do Senhor. E aqui nós vamos dar continuidade. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aqui chegou a enfermidade. Talvez chegou a enfermidade na sua casa. Está desenganada pelos médicos, né? Não tem mais jeito, não tem cura mais. Fulano, Mariazinho, desculpa, não tem mais cura. Infelizmente, o seu familiar está lá na UTI, não tem mais jeito, né? Só vamos esperar a morte. Essa foi a notícia que a mulher recebeu do seu filho. E quantas de nós hoje não recebeu a notícia ruim, né? Quantas de nós hoje não recebeu a notícia que é para a morte? E mesmo assim, olha o que aconteceu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ela achou que foi o profeta. Ela achou que foi uma maldição de Deus. E às vezes você está achando que é castigo de Deus. O que eu fiz, meu Deus, para merecer essa situação? O que eu fiz, meu Deus, para que isso acontecesse na minha casa, na minha família? O que eu fiz? Às vezes você está se questionando, você está se perguntando o que você fez de errado. E assim ela se perguntou. Ela falou ao profeta: o que eu fiz? O que viestes a mim? Para mostrar a iniquidade dela e matar o filho dela? E aí ela no 19, e ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E ali o profeta Elias, sem ninguém para testemunhar. Você sabia que tem milagres que Deus não precisa de plateia? Tem milagres, e Elias e Eliseu foi o exemplo que isso aconteceu. Deus não precisa, tem milagre que Deus não precisa de plateia, não precisa de testemunhas. E aí no versículo 20, ali ele levou o menino para o quarto onde ele dormia naquela casa, e ali colocou sobre a sua cama, e ali ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho. Ele questionou a Deus, ele falou: meu Deus. E aqui ele continuou: então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e a alma do menino tornou a ele a entrar nele e reviveu. Aqui o profeta, ele se compadeceu daquela mulher, ele se compadeceu da situação dela, e ali ele clamou para que o Senhor Deus operasse o milagre. E hoje nós vamos levantar um clamor para que Deus opere o milagre na sua casa, na sua vida. Por mais difícil que esteja, não desista, mulher. Não desista, não desista. Por mais que o médico já desenganou, não. O médico dos médicos disse: não temas, crê somente, use a sua fé, busque da presença de Deus, vai na casa do Senhor, congregue, busque a presença do Espírito Santo e Deus vai te dar a resposta. Essa é a resposta que você passou a noite chorando, né? O profeta, ele clamou,
Se você não consegue orar sozinha, nós temos culto de oração. Nós estamos com toda a equipe das Mulheres que Vencem toda quinta-feira, 7, meio-dia e especialmente às 19 horas. Culto de oração, nós estamos ali levantando clamor pelas causas impossíveis. Então você que tem uma causa impossível, seja na justiça, seja pela saúde, pela enfermidade, não importa a situação, vá conosco ali. Se você não consegue orar sozinha, vai lá na igreja, nós estaremos de plantão, tem sempre uma pessoa capacitada para te atender durante o dia ali, e à noite nós estaremos levantando um clamor pela sua casa, pela sua família. Então não se esqueça. E ali o profeta, ela não tinha fé, mas o profeta tinha, e ele clamou, intercedeu pela vida do menino, e Deus operou um milagre. Deus trouxe fôlego de vida e reviveu o menino. E aqui, no 21, no 23, e Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. E ali ela pôde contemplar o milagre de Deus para a casa dela. Fique com essa palavra, reflita nessa palavra. Porque Deus, ele vai operar o milagre. Aquilo que estava morto na sua vida vai reviver em nome de Jesus, tá? Fique com esse louvor aí, já prepare, aproveita o louvor, já prepare seu copo com água pra gente estar orando junto e aquilo que estava morto reviver na tua vida, para a glória de Deus, tá bom? E já a gente volta. Que louvor abençoado e glória a Deus por isso. Glória a Deus que esse louvor aí do pastor Fernandes Lima foi para botar mesmo o inimigo para correr, tá bom? Fique com esse louvor aí, vamos fazer a nossa oração e fique com essa palavra, reflita nela. É muito importante a gente ter a palavra, a promessa no nosso coração, para nós termos a certeza que Deus está conosco, que é através da promessa. Ele não dá só a direção, ele dá a promessa. Essa promessa gera fé no nosso coração e a partir dessa fé que o milagre acontece. Aquela viúva, ela não tinha expectativa nenhuma de vida, ela já era para ter morrido lá e Deus operou um milagre nela. Desde o início era para ter morrido, ela já ia preparar comida para morrer, ela e o filho dela, ela já estava preparada para isso, né? Mas ela creu na direção de Deus através da vida do profeta e ali Deus operou um milagre na casa dela, inclusive ressuscitando o filho dela. E às vezes você está aí, está achando que tudo se perdeu e Deus está te dando a direção. Ele vai reviver aquilo que está morto na sua casa, na sua vida. Mas é meu casamento. Vai reviver o seu casamento. Aquele sentimento de divórcio que já estava ali, que já não vai dar certo sim. Em nome de Jesus. Aquela saúde que aquele acamado está acamado, não. Creia na promessa de Deus. Creia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todos vão servir ao Senhor. Todos vão ser curados, libertos e restaurados. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, de todo o coração, em cima dessa palavra de Elias, Pai, que o Senhor usou o profeta Elias, Pai, para abençoar aquela viúva. E eu creio, Pai, que o Senhor vai abençoar essa minha irmã que está neste momento orando juntamente comigo, Pai, apresentando esse copo com água, Pai, que todo o poder e autoridade do Senhor venha estar sobre a casa dela, sobre a vida dela, Pai, restaurando, libertando. E mesmo que chegue a má notícia, fulano morreu, fulano, a notícia é para a morte, não. O Senhor vai vir com a cura, com a libertação, com a restauração. Basta nós levantarmos um clamor, Pai. E eu levanto um clamor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Vem com todo o poder e autoridade, mudando essa situação, mudando a história dessa minha irmã, desse meu irmão. Está assistindo pelo YouTube, SBT, pela Band. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Opera o teu milagre na vida dessa pessoa. Pai, restitui a saúde, restitui a vida, restitui a casa, o casamento, a família, Pai. Os sonhos, Pai. Essa mulher que está acometida por essa depressão, que está colocando tristeza no coração dela, Pai. Vai tirando em nome de Jesus, assim como Elias levantou um clamor, Pai, em favor daquela família, em favor da vida do filho daquela viúva, Pai. Eu te peço em nome de Jesus,
Jesus, abençoa as mulheres de Campo Grande, abençoa as mulheres, ó Pai, de Mato Grosso do Sul. Opera o teu milagre nessa vida, opera o teu milagre nessa casa. E quando ela tomar esse copo com água, o poder de Deus vem operando, ó Pai, na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, e que onde ela colocar a planta dos pés, o Senhor vem abençoar, em nome de Jesus. E é isso que eu te peço, te agradeço com a certeza, Pai, que o Senhor já operou a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Toma aí seu copo com água. Bem devagarzinho. Para a glória de Deus, tá? Fica aí. Eu creio que essa palavra veio para te levantar, veio para te fortalecer, que nesse sábado, não importa a notícia que chegue, você já tem a promessa do Senhor, a promessa que não faltará azeite, não faltará farinha e não faltará a vida no teu lar, na tua casa, na tua família, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até sábado que vem.